Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí, por gentileza, no livro de Juízes. Juízes, capítulo 13. E o tema da nossa mensagem é as consequências de estar longe da graça de Deus. Vamos aprender um pouquinho aqui com a vida de Sansão, né? E eu quero que você faça uma gentileza, permaneça com a sua Bíblia aberta nesses textos de Juízes, que a gente vai dar uma viajada no tempo aí, né, na vida e tudo que aconteceu com Sansão, para que a gente venha entender o que Deus quer falar, né, conosco nessa noite. Todos acharam Juízes 13? Amém? Diz assim, a partir do verso 1 até o verso 5. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. É interessante a gente perceber no livro de Juízes, né? Se vocês depois, com calma, em casa, podem ler lá Juízes, capítulo 1, capítulo 2. Vocês vão perceber que essa geração que veio depois, né, eles não viram, né, as maravilhas, os sinais que Deus fez através da vida de Moisés. E o povo, normalmente, ele tinha uma tendência, e isso é uma coisa crônica, irmãos. Vocês podem ler com calma. Todo o livro de Juízes vocês vão perceber isso. Era uma coisa crônica, como nós lemos aqui no verso 1 do capítulo 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. Este, né, o Senhor, os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Isso foi uma coisa crônica acontecendo em todo o livro de Juízes. Se você for lendo, você vai perceber. E Deus levanta esses homens, né, e até mulheres também, com o propósito de libertar o povo de Israel dos seus opressores. Né? Eles eram muito mais libertadores do que legisladores. Mesmo, né, você vai perceber aqui que Sansão julgou Israel durante 20 anos. Né? Ele foi um administrador, um líder da nação, como os outros juízes foram. Mas você percebe que eles fazem o que é mal perante o Senhor, Deus os entrega nas mãos dos seus opressores, e ali, né, eles passam aquele sufoco, aquela opressão toda, e eles se arrependem e começam a orar, a buscar a Deus. Senhor, tem misericórdia, e Deus vai e levanta um libertador. E aqui, o anjo do Senhor que aparece aos pais de Sansão, era o próprio Senhor Jesus aparecendo ali para eles, e dizendo, né, que aquela mulher estéril teria um filho, e esse filho seria consagrado desde o ventre de sua mãe, seria um nazireu. Então, irmãos, quando você começa a ler aí, a partir do capítulo 13 de Juízes, que você vai entender um pouco da história, da vida de Sansão, você percebe o seguinte, que ele se destaca, né, entre os juízes de Israel pela maneira incomum como que foi usado por Deus, ou seja, através da sua força. Né? Deus usa Sansão através da sua força, da sua imensa força. Agora, essa força, né, de Sansão era uma força dada pelo Espírito de Deus. Né? Não era que ele era marombeiro, né? Ele ia para a academia, malhar, ficou parrudão e batia em todo mundo, quebrava tudo, não. Era algo sobrenatural, era uma manifestação sobrenatural de Deus na vida de Sansão. Sansão nasceu de uma promessa divina, como nós lemos aqui no capítulo 13, que o anjo aparece e fala para a mãe dele, né, para os pais. E desde então ele foi separado para uso do Senhor. Mas apesar de toda a sua força, né, de tudo isso, Sansão também tinha suas fraquezas, irmãos.
E essas quartas-feiras, né, a gente já vem estudando aqui sobre a graça. E da última quarta-feira, o irmão Júnior falou aqui e ensinou, né? Ensinou que graça é o favor imerecido, né? Tudo, pô, fantástico, irmão. Mas hoje, nós vamos ver um outro sentido da palavra graça, né, que tem a ver com o contexto que nós vamos trabalhar aqui nessa noite, que quer dizer o quê? Intimidade com Deus. Lembra que o apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta, lá na frente tem um versículo que ele diz assim, ó, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O que é crescer na graça? Crescer na graça é isso, é crescer na intimidade com Deus, no caminhar com Deus, no andar com Deus. Isso aqui significa crescer na graça de Deus. E há pelo menos aqui 5 fatos interessantes na vida de Sansão que a gente vê claramente a manifestação da graça de Deus, apesar de nós estarmos falando de um fato ou de um homem do Antigo Testamento. Né? O Antigo Testamento não é a dispensação da graça. Os irmãos sabem disso. Mas vocês vão ver quanta manifestação da graça de Deus na vida de um homem, como foi na vida de Sansão. O primeiro fato interessante é que ele era nazireu de Deus. O que significava isso, irmãos? O voto de nazireu, ele tinha algumas proibições, como, por exemplo, abstinência de todo suco de uva, ou bebida forte, né, que simbolizava essa alegria, gozo natural. Né? O nazireu deveria encontrar seu gozo em quem? No Senhor. Uma outra coisa interessante, ele não podia cortar o cabelo. Por quê? Os seus cabelos compridos, né, o cabelo grande indicava a sua consagração, ou, no caso de Sansão, a consagração de sua força a Deus. E terceiro, ele não podia tocar em nada imundo. Por quê? Porque o nazireu era santo ao Senhor. Então, o nazireu não poderia tocar em nada imundo. O segundo fato é que Sansão era um homem de Deus que tinha o Espírito de Deus. Veja aí, capítulo 13. Vamos caminhar na Bíblia agora, por favor. Versículo 24 e 25. Veja na sua Bíblia aí. O que diz? Depois, deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Verso 25. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maané-Dan, entre os Zorá e Estaol. Ou seja, há uma manifestação do Espírito Santo diferente, né? Do Espírito de Deus aí na vida de Sansão, diferente, sobrenatural. Diferente até dos outros juízes. Como o Espírito Santo usou Sansão aqui de uma forma totalmente diferente. Começa aqui, irmãos, desde novinho. Terceiro fato, era um homem que tinha a força de Deus. Veja aí capítulo 14, versículos 5 e 6. Olha só. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timná, e chegando às vinhas de Timná, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Olha só, irmãos. Veja capítulo 15 agora, versículo 14. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas armaduras e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Ou seja, não sei se os irmãos já tiveram curiosidade de ver, irmãos, um leão, ainda mais um leão jovem, né, como diz aqui, no auge. Um leão no auge, irmãos. Se ele me atacar, se ele ficar em pé, ele dá quase o dobro de mim, assim. Ele vindo me atacar assim. E o leão, ele tem uma estratégia para matar as suas vítimas, que ele pega a vítima e morde aqui, ó, na traqueia ali, ele quebra a traqueia do animal, né? Automaticamente ele estoura essa artéria aqui e já o animal sangra ali e morre rápido. Quando o leão abate, ou a leoa abate as suas vítimas, ela mata rapidamente. Agora você imagina um leão que provavelmente daria o dobro de tamanho de Sansão, né? Pulou em cima dele, assim, de repente, do nada. E ele rasga aquele animal só com as suas mãos. É algo sobrenatural, é algo que só pode ser mesmo divino na vida dele. Então, essa força dele vinha de Deus.
No outro versículo que nós lemos, os próprios cidadãos de Judá, ali de Israel, amarraram Sansão e entregaram aos filisteus, e ele se solta daquelas cordas como se estivesse arrebentando uma linha de costura. Quarto fato, era um homem que tinha a sabedoria de Deus. Capítulo 14, versículo 14, olha o que diz aí. Então lhes disse, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Era um camarada que também tinha a sabedoria de Deus. Por quê, irmãos? Porque inteligência, eu tenho inteligência, você tem inteligência. Mas sabedoria, só quem pode nos dar é o Espírito do Senhor. É o Espírito de Deus. E quinto e último fato interessante a respeito da vida de Sansão. Era um homem vitorioso. Né? Nós vimos ele aí rasgando o leão, né? Vencendo o leão. Nós vimos eles vencendo os filisteus. Se você ler depois aí, vai ver que Sansão põe fogo à seara dos filisteus com aquelas raposas que provavelmente, de acordo com os estudiosos, não eram raposas, eram chacais, né, que tinham muito naquele lugar ali, que parecia um animal muito parecido com a raposa. Você vê Sansão ferindo 1000 com uma queixada de jumento. Então, na verdade, irmãos, que a gente observa é o seguinte, que Sansão era um verdadeiro campeão. Era um campeão de Deus, um homem tremendo. Ele só conhecia vitória, não conhecia derrota na sua vida. Olha que coisa tremenda, hein? Já pensou? Se a nossa vida fosse assim? Só conhecer vitória, nunca derrota? Aí eu te pergunto, isso não é graça de Deus, irmãos? É a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o que levou Sansão a se distanciar do Senhor e da sua graça? Eu destaco aqui pelo menos 4 motivos. De repente, se você estudar mais, você vai achar até mais de 4, né? Mas, de uma forma geral, eu destaco 4 motivos que levaram Sansão a se distanciar do Senhor e da sua graça. Eu queria que você fosse lá para o capítulo 16 de Juízes agora. Primeiro motivo. Sansão se deixou levar por sua sensualidade. Veja aí, 16, versículo 1. Diz que Sansão foi a Gaza e viu ali o quê? Uma prostituta e coabitou com ela. Ali começou o negócio, começou a dar problema, né? Começou a dar pane ali, começou a complicar na vida de Sansão. Segundo motivo que eu vejo, Sansão foi dominado por uma mulher falsa e diabólica, porque depois desse fato, dele ter se entregado, né, a essa prostituta no versículo 1, depois disso ele conhece Dalila, né, que era uma mulher falsa e diabólica. E Sansão acaba sendo dominado por essa mulher. Veja capítulo 16, verso 4, o que diz aí? Ó? Depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força. Com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos? E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Meu irmão, era dinheiro demais naquela época, para Dalila. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? Com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar? Irmãos, vamos analisar aqui friamente isso aqui, irmãos. Será que Sansão não percebe que havia um laço armado para ele? Será que ele não percebeu isso? Ele não viu isso, irmãos? Porque você vê uma coisa, o inimigo aqui, ele sabia que não tinha como vencer Sansão de outra forma. Ele começa a atacar Sansão na sua fraqueza, né? Dizem, né, tem até um corinho aí que diz que Sansão vence um leão, mas não vencia uma mulher, né? Conseguia vencer uma mulher. O diabo começa a atacar ele na sua fraqueza, na sua maior fraqueza. E a partir dali, todo dia, aquela mulher ficou infernizando a vida de Sansão e falando, declara-me, como que a sua força vai embora? E ela ficou no pé dele, irmão. E ele se deixou dominar por aquilo ali.
se deixou vencer por aquilo ali. E a gente aprende algo aqui muito interessante pelo seguinte, né? O inimigo das nossas almas, ele não é diferente disso. Ele age dessa forma também. Ele não tem pressa de querer me derrubar e de querer te derrubar. Não, vamos pegar ele naquela fraquezinha dele, naquela fraqueza dela. E, agindo dessa maneira, aos poucos, foi minando a força de Sansão, porque Sansão já tinha dado uma brecha aqui. Ele já tinha vacilado. E, de repente, ele consegue ser dominado por uma mulher. E a mulher ficou no pé dele ali. Ó, me declara como é que a tua força... Como é que a gente pode te vencer? Em outras palavras, ela só faltou falar todo o plano dos filisteus para derrubar ele. E mesmo assim, ele se deixou levar por aquilo ali. E na nossa vida é diferente? Não. Não é, irmãos. Às vezes a gente vê pessoas... Vou dar um exemplo aqui. Pessoas que querem se relacionar com outras pessoas, mas muitas das vezes, por uma carência, né? Por uma carência afetiva da mulher ou do camarada, não sei. Elas não observam coisas que estão na cara dela, está ali na frente, ó, não precisa ninguém nem falar. Está claro aquilo, irmão. E a pessoa quer insistir em ir por aquele caminho ali. Não, eu quero namorar com esse camarada aqui e ponto final. Mas vem cá, você quer namorar? Tá. O namoro é para você conhecer, né? Para você conhecer a pessoa, conhecer o caráter da pessoa, né? Tanto da mulher como do homem. Para ver se realmente você está num terreno seguro, se aquela mulher é de Deus, se aquele homem é de Deus. E a pessoa, muitas das vezes, irmãos, eu não estou falando de adolescente, de jovem, não. Muitas das vezes, pessoas maduras já. Pessoas de mais de 30 anos, que fica viúva, se separa, fica divorciado ou divorciado. E a pessoa, às vezes, não tem critério, está vendo que aquilo ali vai dar ruim, vai dar problema e ela quer insistir. Né? Quer insistir com aquilo ali, com aquele negócio. Poxa, esse cara não, esse camarada, ele já foi casado, ele já teve filho, mas não tem problema nenhum, não. Não, essa mulher, qual o problema de eu me casar com ela? Qual o problema de eu me relacionar com ela? Ela já foi isso, já foi aquilo outro. A pessoa tem que ter critério, irmão. Não pode ter pressa. É um ditado popular que diz que a pressa é inimiga da perfeição, né? Não deixe ser vencido pela sua necessidade, pela sua carência. Né? Que o diabo, ele quer depois fazer com que você fique com um cara, né, de bobo e fale, puxa vida, se eu tivesse pensado com mais calma. Às vezes, evitar que algo quebre, irmãos, evitar que algo de ruim aconteça é muito melhor do que você, depois que quebrou, depois que caiu, depois que destruiu, querer levantar aquilo ali, consertar aquilo ali, vai dar muito mais trabalho. É melhor aguardar e esperar no Senhor, que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro motivo, a gente observa nesse capítulo 16, que Sansão brinca com o pecado, irmãos. Sansão brincou com o pecado. Veja o versículo 7 aí. Ele começa a falar coisas que não... Mentiras, né? Ele fala assim, se me amarrares com tendões frescos, tal. E Dalila faz aquilo ali, os filisteus vêm em cima dele, ele se livra. E mesmo assim ele não viu. Ele não percebe que o negócio estava ficando estreito para o lado dele. Aí veja no versículo 10 o que Dalila fala para ele. Ó. E disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora, com que poderias ser amarrado? Aí depois Sansão fala outra mentirinha. Aí verso 11, se me amarrarem bem com cordas novas, outra mentira, outra bobeira lá, outra mentira. Aí veja o verso 13, disse Dalila a Sansão, até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderias ser amarrado? Ele lhe respondeu, se teceres as 7 tranças da minha cabeça, tal, que era outra mentira também. Várias vezes ele foi repetindo isso. Ele foi brincando com coisas que eram sérias. E a gente não pode brincar com as coisas de Deus, irmãos. Uma vez eu escutei um pastor falando uma coisa que eu fiquei meditando. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou assim, gente,
a gente gosta de brincar, né? Só que Deus não gosta de brincar. Deus não brinca. Não brinque com ele, porque ele não sabe brincar. Ele falou assim mesmo. Deus não sabe brincar. Não brinque com coisa séria. E Sansão foi brincando. Né? Aí no versículo 16, ele diz assim: importunando-a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Olha só, irmãos. A mulher era uma mala, né? Uma mala sem alça. Quarto e último motivo. Sansão desprezou o seu nazireado e sua consagração a Deus. Aí veja o verso 17, o que ele fala? Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, isso será de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Pronto. Aqui, no versículo 17, Sansão entrega o ouro, né? Ele fala toda a verdade para Dalila. Aí o que aconteceu com ele? Deu ruim, né, irmãos? Então, esses 4 motivos levaram Sansão a se distanciar do Senhor e da sua graça. Agora, quais foram as consequências? Que é justamente o tema da nossa mensagem aqui, né? Quais foram as consequências de Sansão ter se distanciado do Senhor e da sua graça? Há uma palavra que resume, irmãos, as consequências na vida de Sansão, que foram o quê? As perdas. Perdas. É isso que dá o cristão, o crente, sair debaixo das asas do Senhor, sair do esconderijo do Altíssimo, sair debaixo da graça de Deus. Perdas é a melhor palavra que define aqui as consequências disso na vida de Sansão. E eu vou te falar agora de 7 perdas que ele teve, se você quiser anotar aí. A primeira delas foi a própria sabedoria, né? Como nós lemos aqui no verso 16, que ele já estava o quê? De tanto ela encher a paciência dele, molestar ele, apoderou-se dele, ou da alma dele, né? Uma impaciência de matar. Aí no início do verso 17, o que ele fez? Descobriu-lhe todo o coração. Então, a sabedoria que vinha de Deus ali, ó, foi retirada, ele perdeu. Segunda perda dele foi a força. Verso 19, veja aí. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Perdeu a força dele. Terceira perda. Vê se não é igualzinho na nossa vida, irmãos. Vê se não é igualzinho conosco. Terceira, que foi a pior de todas, a principal, a pior de todas. Ele perde a presença do Espírito de Deus. Veja o versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Irmão, sabe o que acontece aqui? Ele já passou a confiar nele. Ele esqueceu que tudo que ele tinha na vida dele vinha de quem? Vinha de Deus. Aí foi o que ele falou na hora: não, vou me livrar molinho, como eu sempre me livrei. Que nada. Continuando aí. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Isso é a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano, irmãos. A perda da presença de Deus. Lembra que a oração de Davi, lá no Salmo 51, que ele fala o quê para Deus? Glória a Deus. Os irmãos já estão até sabendo, né? Não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, né? Quarta perda de Sansão, a visão, verso 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Está vendo, irmãos? Cego, ficou cego. Quinta perda.
Sansão perde a sua dignidade. Verso 23, veja aí. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem. E diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Olha que coisa terrível, irmãos. Eles estavam dizendo que aquele deus pagão tinha entregado Sansão nas mãos deles. E, na verdade, não foi isso. Foi o próprio Sansão que se entregou, né? Vendo o povo, louvavam o seu Deus, porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E alegrando-se-lhes o coração, disseram, manda vir Sansão para que nos divirta. Ele passou a ser chacota, né? Para os seus inimigos. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Irmãos, o camarada perdeu a dignidade ali como homem de Deus, como homem, como pessoa. Passou a ser aquele animador da festinha, né? A verdade é essa. Sexta perda de Sansão. A vida, né? Verso 30, ele diz, morra eu com os filisteus, né? E ele derruba todo aquele templo ali, onde eles estavam se alegrando diante daquele Deus pagão, e cai tudo em cima daquelas pessoas, inclusive em cima de Sansão, e ele morre. Sétima e última perda. Ele perde a família. Verso 31 diz que então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. A família perdeu. Vocês viram aqui, vocês que já leram esse texto, viram dizendo que Sansão se casa, tem filho, ele se casa com uma filisteia, né? Depois os próprios filisteus queimam a mulher dele e o sogro dele. Mas você não vê, Sansão não formou uma família, não constituiu uma família. E a sua parentela chorou a sua perda. E por quê, irmãos? Porque ele saiu debaixo do quê? Da graça do Senhor. Ele se distancia do Senhor. Na nossa vida, irmãos, hoje, não é diferente isso. Se a gente não vigiar, e se a gente sair debaixo da graça de Deus, debaixo das asas do Senhor, não vai ser diferente conosco. Isso está registrado na Bíblia para quê, irmãos? Para o nosso ensino. Está como exemplo para nós. Um homem fora de série, como foi Sansão, um campeão, um herói, né? Caiu dessa forma, se afastou do Senhor e da sua graça. Agora, irmão, se isso acontecer, né, ou aconteceu com algum de nós, o que fazer, né, irmão, para consertar tudo isso aí, para superar isso, para voltar para perto de Deus, né? Voltar para a sua graça, voltar para os caminhos do Senhor, voltar a andar com Deus. Há algo tremendo que aconteceu aí antes de Sansão morrer, no versículo 28. Eu quero que você veja comigo aí, por favor. Capítulo 16, verso 28, que diz assim, ó. Sansão clamou ao Senhor e disse, se por acaso algo dessa natureza, irmãos, acontecer com algum de nós, ou venha acontecer, né? Deus queira que nunca aconteça conosco. Mas se por acaso acontecer, clame e ore a Deus. Quem sabe Ele terá misericórdia de nós, né? Uma outra coisa interessante que ele fala, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda em outra. Aí os irmãos já sabem o que aconteceu, né? Desabou tudo. Mas se por acaso, irmãos, isso acontecer,
é necessário que a gente se arrependa, que a gente volte a colocar a nossa fé no Senhor, né? E que a gente clame e a gente ore a Ele, porque Ele pode mudar. Ele pode mudar qualquer circunstância, irmão, na nossa vida. Eu vejo que esse texto, ele é um texto assim que traz ensinamentos, irmãos. Traz lições espirituais tremendas para a nossa vida. Sabe por quê? Nós não somos melhor, nem pior, nem melhor que Sansão em nada, irmãos. Certo? É lógico que aqui Deus nunca usou ninguém para matar leão, né? Talvez os leões que a gente esteja aí matando, superando hoje, são os leões espirituais, né, irmão? É aquilo que o inimigo tem se levantado, ou tem levantado na nossa frente, na nossa caminhada. Porque nós não passamos as lutas, por exemplo, que acontecem lá naqueles países terríveis, né? Na África, na Ásia, onde há a predominância ali dos muçulmanos, que perseguem e matam cristãos. Né? No Brasil, esse tipo de coisa ainda não chegou. Mas nós temos aqui, irmãos, outros tipos de luta. Né? E as nossas lutas, normalmente, elas estão relacionadas ao mundo espiritual. Né? Lá, além do mundo espiritual, tem o mundo físico, que se manifesta para perseguir, para matar, né? Para destruir o cristão. Aqui, a nossa luta toda é no campo espiritual. Né? Você vê que luta que é para que uma igreja caminhe, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, uma igreja crescer, uma igreja ser unida. Né? Como é difícil, irmãos. Por que isso aí acontece, pastor? Porque tem panela? Não. Entendeu? São demônios, irmãos, que agem no meio do povo. Não entenda isso, pelo amor de Deus. Entendeu? Demônios, irmãos, que agem com fofoca, com confusão, com briga, com perseguição. Entendeu? Um espírito de violência que está aí fora, irmãos. A igreja hoje tem se sentido acuada. Porque as pessoas hoje, às vezes, têm até medo de ir na farmácia, ir na padaria, ir no supermercado. Falar, não, meu irmão, se eu sair agora ali, eu não sei se alguém vai me dar um tiro. Não é isso que a gente vive? Nosso dia a dia, não é isso? Não está sendo assim? Toda essa violência que está acontecendo aí fora. Mas a gente tem que se levantar, irmãos. Sabe? Como o Sansão campeão. Né? A gente vê que Sansão se arrepende e ele é salvo. Né? Se você for lá ler no livro de Hebreus, vai ver lá que ele é um dos heróis da fé. Ele se arrependeu em tempo. Mas olha as consequências. Será que Deus tinha isso para ele? Ele morrer mais jovem do que o previsto? Será que era para ele morrer antes do tempo? Mas são coisas que a gente pode meditar, né, irmãos? Se ele tivesse tomado outro tipo de atitude, será que esse seria o fim dele? Não sei, irmãos. Eu não sei. Eu sei que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos batalhar no mundo espiritual, irmãos. Vamos lutar, vamos nos levantar, orar, né? Mandar esses inimigos aqui que querem fazer bagunça aqui, arruaça no nosso meio, mandar embora. Eu e você, nós temos autoridade para isso. Né? Mandar embora esse espírito de violência que está aí agindo aí fora. Se a igreja se levantar e orar, irmãos, eu tenho certeza que isso acontece. Eu me lembro que no dia que eu fui assaltado no domingo, na segunda-feira eu estive aqui no culto de oração. Eu não me lembro quem era acho que era o pastor Luiz na época que estava dirigindo o culto de oração aqui. E ele me deu a oportunidade de 10 minutos para falar para os irmãos. E eu me lembro que eu falei assim, irmãos, pode escrever uma coisa que eu vou falar para vocês. E do nada eu falei isso, não estava nem pensando nisso. Irmãos. Foi algo de Deus mesmo. Falei, não vai demorar muito e vai morrer alguém aqui. Alguém vai morrer aqui em frente.
E isso vai ser amenizado aqui nessa rua, aqui, que essa rua aqui está impossível. Numa sexta-feira seguinte, eu falei isso na segunda-feira e viajei para São Paulo, que eu estava lá em São Paulo ainda, trabalhando lá. Na sexta-feira, o PM assassinou um rapaz aqui em frente. Matou o rapaz aqui em frente. E eu me lembro que naquela segunda-feira, a igreja se levantou, irmãos, nós estendemos a mão para a rua, né, e a gente orou ali, pediu para o Senhor mandar esses espíritos embora daqui, esses demônios embora daqui. E se nós nos levantarmos nessa noite, irmãos, o Senhor é poderoso também para fazer, irmãos, para fazer muito além do que a gente possa imaginar aí. Amém? Amém. Vamos colocar a nossa fé em prática, né? Fica aí o exemplo da vida de Sansão para nós, para que a gente não venha cometer os mesmos erros que ele cometeu, irmão. Amém?